E aí, pessoal, hoje eu estou aqui para falar de documentos e em relação ao documento do motor da moto que eu restaurei, da CG 125, né? Então, veículos abaixo de 2008, 2007, alguns têm, outros não tinham, os veículos mais antigos não tinham o cadastro do motor na BIM. Então, isso quando você está tendo um veículo não tem problema nenhum, né? Mas quando você vai transferir o veículo, e aí no caso eu comprei a moto, quando você vai transferir o veículo, você pode ter que cadastrar esse motor, né? Então, o que vai acontecer? Você vai marcar a vistoria de transferência, vai chegar lá, o carro, é a mesma coisa, o carro e a moto vão cair em exigência e eles vão te dar um documento de exigência, né, com o decalque do chassi e nesse caso o decalque do motor. Essa exigência é igual àquela, ou parecida, né, com aquela que acontece no Rio. Estou falando de Rio de Janeiro, tá, gente? Parecido com aquela, por exemplo, quando você tem algum problema no carro, um farol, um pneu, e você tem que resolver e voltar no Detran depois. Então você tem uma exigência, só que essa exigência você tem que ir na Ciretran da sua cidade com esse laudo e com um encaminhamento, esse aqui, ó, que o Detran te dá. Eu marquei aqui só os dados pessoais, né, porque não é bom ficar na internet. Esse encaminhamento, ele é um memorando que você vai levar da Ciretran, é dado, né, pelo posto do Detran. Você vai levar esse memorando até a Ciretran para fazer o cadastro do motor, né? E com base no decalque que tem aqui, né, no caso da minha moto, o motor era original, tá, gente? Motor de fábrica, mas como ela é ano 80, os fabricantes não cadastravam, naquela época não era obrigado a cadastrar a numeração do motor na BIM. A BIM é a base de dados dos veículos automotores do Brasil, motos, caminhões, todos, e automóveis, todos têm os seus dados cadastrados lá, né? Assim que são fabricados, que são comercializados, eles vão para lá. E então você vai levar esses dois documentos lá na Ciretran para cadastrar. Às vezes, dependendo, não estou generalizando, mas dependendo, o posto do Detran não te informa direitinho como é, tá? Mas não basta só levar isso aqui. Eu até acho, né, e aí cabe a interpretação de cada um, eu acho que o consumidor não tem culpa se no ano 1980 não era obrigado a colocar o número na BIM e agora, né, 2008, 2006, seja lá quando for, passou a ser obrigado, né? E é que eu estou falando isso? Porque esse serviço para mim era só levar isso aqui lá e eles cadastravam, né? Mas não é assim, você tem que pagar, e aí como sempre, né? Tem que pagar uma taxa. E aí é uma taxa de regularização do motor. E você tem que levar um Duda pago. Nesse caso aqui é o Duda, deixa eu ver, 009-4, vistoria e regularização de motor, plaqueta ou etiqueta. Tá? Então você vai baixar esse Duda, vai pagar, tem que esperar cair no sistema, né? Então não adianta tentar fazer no mesmo dia que você caiu em exigência, tem que esperar cair no sistema, e aí você vai levar esse Duda pago, tem que levar o Duda, porque ele tem o código aqui, né, do Duda, e eu levei também, né, levo também o comprovante de pagamento dele. Lá na Ciretran eles vão te pedir alguns documentos, né? Eles vão te dar um formulário para preencher, que é um formulário geral, um requerimento geral, aonde você pede, né, ao Detran, nesse formulário, você pede ao Detran o cadastro do número do motor, né? Você pede. Anexado a esse documento tem que ter outros, né? Carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, esse tipo de coisa. E eles vão te dar duas declarações para você responder, né? Uma declaração de responsabilidade pelo motor, né? E a outra é uma declaração de residência. Esse de residência, na minha opinião, não deveria existir, né? Porque se você tem o comprovante de residência, para que uma declaração de residência? Mas tem que ter essa comprovação, pelo menos foi exigido a mim. Em outros casos não foi, tá? Eu já fiz um processo uma vez, não pediram, mas esse outro aqui já sempre pedem, que é essa declaração de responsabilidade, no qual você declara que o motor não tem uma origem ilícita, etc e tal, né? E você declara responsabilidade penal, civil e penal por essa declaração. Então, eles pedem para reconhecer firma, é mais engraçado, né? Reconhece firma e devolve o documento para você. Então, eu acho que eles estão enrolados nesse processo de Covid, onde algumas coisas ficaram online, outras não, e eles pedem ainda isso. Antigamente esse documento ficava lá, agora nesse processo que eu fiz da moto não ficou lá, tá?
Então ele veio no dia 14 de abril, esse documento lá. E a única coisa que você sai de lá, não tem nenhum comprovante. Você sai com uma SEI, né? Um código, aqui tem um número de processo, no qual você leva esse número de processo no Detran. Não pode ser no mesmo dia também, tá? Você foi na Ciretran e vai voltar no posto Detran. Não pode ser porque ele tem que cair no sistema também, não é automático. Então você tem que voltar no outro dia lá com esse código aqui e aí já vai estar autorizada a emissão do seu documento, tá? Lembrando, gente, que nesse caso aqui é o motor original da moto ou do seu carro. Acontece com carros antigos, né? Se você trocou o motor, aí tem que ter uma nota, o processo é outro. É parecido, mas é outro. Tá? Tem que pagar o Duda, a mesma coisa, mas o processo é outro. Então você vai levar esse código aqui, vai ser feita a transferência, não vai ficar bloqueado. Então a moto vai para o teu nome, vai ser emitido o documento. E no meu processo aí, depois acho que de menos de um mês, eu voltei na Ciretran. Você não precisa voltar, eles não te informam, tá? Isso é feito automático lá, mas eu, precavido, voltei lá. E aí recebi esse termo de encerramento de processo. Voltei lá com o número, você tem que levar aquele número ali, tá? Guardar aquele número. Termo de encerramento do processo, no qual ele diz o seguinte: encerro o presente processo pelas seguintes razões. Conclusão do cadastramento do motor. Caso queira cadastrar na BIM ampliada, deverá anexar o CRV e quitar todos os débitos que o veículo possa ter, pois será gerado um outro documento, tá? Então, olha bem, você faz o processo e aí mesmo assim só cai no registro do Detran do Rio, nesse caso. Tá? Mesma coisa se você fizer no seu estado. O Detran geralmente cadastra o motor desses veículos na base estadual, porque são duas bases. Aí ele cadastra na base estadual e aí aquele número fica na base estadual. O problema da base estadual é que se você mudar de estado com o veículo, esse número pode não migrar automaticamente, né? Eu voltei lá depois com o documento, a moto toda paga, não tem dívida nenhuma. Voltei lá com o documento para poder pedir para cadastrar nessa base ampliada, né? Então, que é a base nacional. E aí o seu número fica disponível para consulta nos dois. A polícia, o Detran consegue acessar esses dados de forma tanto estadual quanto nacional. No caso do cadastro, não é certeza que ele vai aparecer no documento, né? Antigamente o número do motor não aparecia no documento, agora aparece no CRV digital. Se você olhar, tem lá o número do motor. Em alguns estados já é o procedimento, quando cadastra no estado, eu acho que o Espírito Santo é assim, se alguém é do Espírito Santo pode falar. No Espírito Santo, quando você cadastra os veículos que eu vi, alteração de motor e veículos antigos, né? Quando você cadastra, o número do motor aparece em observações, naquele campo observações, tá? Só que aquele campo ali tem estados que eu sei que há uma recomendação de não colocar o número ali. Eu já vi recomendações que são memorandos internos do Detran, né? Alguns estados recomendam o serviço da Ciretran não colocar o número ali. Existem dois espaços, né, no sistema do Detran para colocar esses números e eu, as pessoas não conseguem ver. O Detran consegue ver. Então, quando você vai transferir, ele consegue achar o número ali. Então, ir para observação, você vai comprar um carro, não necessariamente o número do motor vai aparecer em observações, mesmo tendo cadastrado, tá? E aquele observações ali é um espaço destinado ao Detran estadual. E então aquilo pode mudar. Quem tem carro a gás, por exemplo, às vezes aparece ali, quando o carro está alienado aparece ali, mas é uma coisa que tanto entra quanto sai, né? É um espaço dinâmico. Já aqueles outros dados que você tem, chassi, placa, aqueles dados não mudam. Não tem como você mudar a placa do seu carro, a não ser quando tem essa mudança aí, Mercosul, ou quando mudou de 2 letras para 3 letras, aí muda e fica registrado aquela mudança, né? Inclusive, quando você muda o motor do veículo, o original continua constando a numeração lá na base de dados do governo, tá? Então, essas mudanças permanecem lá, eles têm um espaço para registrar isso. Então, eu só queria mostrar aqui para vocês qual foi o processo. Agora a moto está totalmente no meu nome, já tem tempo que eu estou gravando esse vídeo agora, mas está bastante tempo no meu nome, desde abril, quando foi feita a transferência, e o documento está com o cadastro do motor feito lá. Lembrando, motor original. Como que eu vou saber se o motor é original ou não? Isso tem que ver o histórico do veículo, né? Antes de comprar a moto, eu pedi o vendedor para mandar uma foto do motor, né, da numeração, porque a moto também ele tinha comprado, né? Então, para ver se estava cadastrado aquele motor, às vezes em outra moto. Quando é uma moto antiga, um carro antigo, às vezes a pessoa quebrou o motor e comprou um outro, né, usado. Então, será que esse número está constando em outra moto? Então, eu peguei e fiz uma consulta, né,
com o despachante e é esse número que dava na moto, não foi encontrado em nenhum outro veículo na base de dados. Então, quando você pedir o Detran, não vai haver uma incompatibilidade. Tipo assim, você está cadastrando um motor, mas esse motor está em outro veículo, tá? Não aconteceu isso. E eu pedi então, fiz lá a foto, olhei o número, a numeração estava ok, certinho, não há problema em cadastrar. Então é por 99% de chance daquele motor ser original da minha moto, né? A não ser que alguém trocou com uma outra CGzinha num momento lá nos anos 80 ainda, mas é muito improvável isso. Hoje, né, o que pode dar problema para você é um motor que você compre, por exemplo, de um ferro velho, que pode ser de um carro que não foi baixado, né? Então quando for cadastrar aquele número vai aparecer lá como um veículo que está rodando. O mais grave é se aquele número bater com o número de veículo que foi roubado, né? Aí, em alguns casos, o veículo é retido na mesma hora, é apreendido, você pode até ser conduzido à delegacia para explicar, né? E aí o crime, até você provar o contrário, o crime mais brando que você poderia cair é receptação, né? Então, é uma coisa bem complicada, você tem que tomar cuidado com isso. Eu já tive um veículo que eu fui cadastrar o número do motor, foi um veículo que a gente mudou o motor, na verdade eu comprei o veículo com um motor modificado, né? Era um Suzuki que estava com motor AP, uma modificação muito comum, um motor AP que tinha sido provavelmente de um Santana, um motor 2.0. E quando eu fui cadastrar, quando eu fui buscar, ele havia sim um veículo que ele tinha sido cadastrado, que estava baixado, mas por incrível que pareça ele aparecia num outro veículo, né? Num triciclo que recebeu um motor mais recentemente. Então esse motor provavelmente foi vendido novo pela Volks com o número do motor antigo de um Santana. Então esse tipo de problema acontece, tá? E quando acontece esse tipo de problema, tipo numeração duplicada, o Detran retém essa documentação por mais tempo lá e verifica junto ao fabricante, pesquisa com o fabricante. Ele mesmo faz isso, tá, gente? Tem estados aí que eu já vi vídeo de pessoa falando que pediu a pessoa para fazer. Não, aqui no Rio não é assim, eu nunca vi isso. O próprio Detran tem os seus meios lá de comunicar, ele manda um comunicado ao fabricante para o fabricante explicar sobre aquele motor, se há realmente dois motores com o mesmo número. No caso dos motores AP, o primeiro código deles, eu não sou especialista em motor, eu consultei para esse caso, tá, gente? No motor AP, o primeiro código dele diz geralmente se é 1.8 ou se é de Santana, se é de Gol, mesmo sendo AP, as primeiras letras ali dão essa informação. E no nosso caso, era realmente sim de Santana Quantum ainda por cima, era a numeração. Os peritos do Detran, gente, tem todas essas informações, tá? Quem é perito em motor, até dessas empresas de vistoria de automóveis, tem todos esses dados, inclusive até como é a grafia do número. Eles sabem tudo isso para fazer perícia de veículos que foram adulterados. Então, não é só gravar um número lá. E no nosso caso era simples, porque você tinha um veículo que foi montado, né, zero, com motor comprado, e que a Volks, por acaso, cometeu esse equívoco, né, de vender com um motor mais novo, e era até versão diferente. E para alguns veículos isso foi muito comum, se eu não me engano, a linha GM, não vou lembrar aqui qual veículo, mas vários parece que saíram com dois motores ou mais com o mesmo número. E alguns Detrans do Brasil tem até uma informação para quando acontecer isso, motores fulano de tal, eles já ficam cientes que é um processo desse, tá? Até hoje isso pode acontecer, hoje é mais raro, porque é tudo via computador, mas ainda poderia acontecer com alguma numeração, tá? Então o importante é ter isso sempre registrado, certinho, para não ter problema legal, ou perder o motor, por exemplo, né? Ou pode acontecer. O que acontece se o meu motor não tiver cadastrado? Galera, uma coisa que é muito comum e pode acontecer, ainda mais de alguns veículos, né? Agora que moto, por exemplo, é muito comum leilão de moto, as pessoas compram a moto no leilão e que foram apreendidas, né? Compra a moto ou o carro e roda com a nota, não emplaca. Tem tanta coisa para fazer que a pessoa não emplaca, né? Não faz a transferência, fica rodando com aquilo ali, pega para rodar. Então a Polícia Rodoviária Federal, uma das coisas que ela faz quando ela pega um veículo meio suspeito assim, é checar lá numeração de chassi e motor, né? Gente, se houver divergência, ou se aquele motor, por exemplo, não tiver cadastrado, é apreendido e não tem conserto. Vai ser apreendido e você não vai conseguir tirar, porque vai ser... do ponto de vista financeiro, vai ser inviável você tirar, porque você não tem como legalizar aquele motor, você teria que comprar outro motor. Tá? Moto é muito comum, motor raspado de moto, hoje está muito comum motor raspado, são os motores que foram sucateados de moto apreendida.
Então eles lixam, metem esmerilhadeira no número e esse motor ele pode ser de peça, mas ele não pode ir inteiro para uma moto, tá? Se você for lá, legal, não desmanche, comprar um motor desse para resolver seu problema, você vai cair num problema aí que é rodar com uma moto com o motor lixado, a polícia te pegar e vai ser questionado se está lixado, por quê? Porque você comprou assim ou porque esse motor foi roubado e lixaram por causa da numeração, tá? Então não pode rodar com isso aí, então mesmo não tendo ali o seu número cadastrado, eles conseguem achar. Se não está cadastrado e é veículo antigo, geralmente é interpretado isso, não era obrigado a cadastrar e você não tem grandes problemas, mas veículos novos, motos novas, todas têm o seu número cadastrado, tá? Eu espero ter ajudado aí quem tinha dúvidas sobre isso, tá? Um abraço para vocês, quem tiver dúvida, coloca aí que eu tento responder, mas aqui foi mais um estudo desse caso que eu tive com essa moto antiga e que acho que ajuda quem também tem esse tipo de problema aí, digamos assim, para resolver, tá? Um abraço para todo mundo.